Boa noite, eu sou a Flávia Vieira, faço parte da turma de pós-graduação de Santo André. Eu fiquei pensando muito qual seria o tema do meu vídeo. Eu ia fazer um tema relacionado à área da família, que é a área que eu já trabalho há mais de 12 anos. Mas com a última aula do dia 12, quando o professor começou a falar das técnicas de aprendizagem, eu vi que eu me encaixo nas 5, mas principalmente na visual. Por quê? Essa técnica, o professor falando, eu prestando atenção no ensinamento dele, me levou lá para a época de adolescência, de criança, quando eu chegava na cozinha e via minha mãe começando a preparar torta. Ela olhava para mim e falava assim: sai, não preciso que me ajude, você não precisa aprender, deixa que a mãe faz. Não era uma comunicação não violenta, eu tenho certeza. Mas eu era teimosa, eu sentava do lado e ficava só olhando. Eu nem imaginava que eu estava aprendendo a fazer a torta. Só vim perceber isso na última aula do professor Carlos. E eu fiquei até feliz. Então eu fui procurar o livrinho de receita da mãe que eu sempre uso e peguei a danada da torta, que já era automática. Eu faço a torta e nem atenho, já vou fazendo automaticamente. Eu fui ler a receita, que foi quando eu vi que eu usava mesmo as técnicas visuais. Comecei a ler a receita e a mãe sempre escrevia a massa, porém no final ela escreveu recheio à vontade. Por que ela fazia isso? Porque ela não queria passar a receita da torta dela para ninguém. Só que com a técnica da aprendizagem eu percebi que lá no passado ficou no meu inconsciente. Eu fazia automaticamente então as receitas da mãe. E sem delongas, vamos começar a fazer então essa torta maravilhosa da minha mãe. Eu começo sempre pelo recheio. O recheio eu uso 3 partes do peito do frango. Eu fervo água, dou uma limpada nele, coloco na panela de pressão e coloco um pouquinho de azeite e alho. Dou uma mexida para pegar um pouquinho a fervura, jogo um pouquinho de colorau, um pouquinho de cominho, pimenta e vou dando aquela mexida. Cubro com água, coloco na pressão e quando começa a panela fazer aquele barulhinho de pressão, eu deixo 25 minutos. Passou os 25 minutos, eu abro, tiro o peito do frango, mas eu reservo aquele caldinho porque a gente vai usar ele. Coloco o peito no multiprocessador e deixo ele bem desfiadinho. Terminei de desfiar, eu coloco na panela. Aí na panela eu vou colocar todos os recheios. Aí lembrando, a receita vai estar na íntegra no final do vídeo. E vocês vão ver também sempre aqui no alto aqui da tela, os videozinhos passando bem rapidinho, que é para provar que fui eu que fiz a receita, viu? Então assim, na panela eu coloco uma lata de milho, uma lata de ervilha, aquela que vem misturada com cenoura, aqueles condimentos todos. Eu piquei 2 tomates, coloco também um pouquinho de salsinha, coloco cebolinha também picada e mexo. E para dar um pouquinho de liga, eu coloco um pouquinho de massa de tomate, mas é bem pouquinho mesmo. E depois o que eu faço? Eu pego 3 conchas cheias daquele caldo do frango que eu reservei e jogo para ficar bem molhadinho, bem suculento. Dou mais uma fervida para o gosto ficar bem misturadinho, tudo, e reservo. Então eu passo para outra parte que seria agora a massa. A massa, aí sim, a mãe deixou aqui tudo escrito. A massa é no liquidificador, bem facinho. Você pega 3 ovos, bate os 3 ovos no liquidificador, depois coloca meio copo de óleo, dá mais uma batida. Bateu, acrescenta 2 copos de leite e bate. Eu lembro que a mãe batia sempre os líquidos primeiro. Depois que bateu, ela coloca 2 copos e meio, colocava, né? Parece que ela tá aqui agora, eu tô copiando a receita dela. Então ela colocava 2 copos de farinha de trigo, batia mais um pouquinho, colocava uma pitada de sal e acrescentava uma colher de fermento. Essa é a massa, simples e fácil. Aqui em cima vocês vão ver que eu já passei óleo e passei farinha de trigo nessa forma redonda. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar a minha torta. Eu ponho uma camada de massa
E depois que eu pus essa camada de massa, eu venho colocando a camada do recheio. Completei a forma, a última camada que eu ponho da massa. Dou uma espalhadinha com uma pazinha e coloco no forno. No forno eu coloquei pré-aquecido a 160 graus. Ele vai ficar assando mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora, depende do forno. Então assim, você vai espetando, vai olhando com carinho. Quando você vê que ele já tá quase tostadinho, do jeitinho que ele tá aqui, a torta tá pronta e a minha aula terminou.